Vamos agora usar um C encadeado, a lógica da função cis, tá? Então, digamos que se a nota for maior ou igual a 4, o cara tem a chance de recuperação. Então, eu teria que usar aqui um C encadeado, tá? Vou mostrar aqui como que fica. Então, o valor se verdadeiro, vamos lá, a mesma pergunta. A nota do cara é maior ou igual a 7? Se for maior ou igual a 7, escreva aprovado. E se não for? Eu tenho mais duas possibilidades, não é só mais uma possibilidade, eu tenho duas. Então, o que eu tenho que fazer se eu não estiver usando a função cis? Eu tenho que usar um outro C. Então, eu vou recomeçar aqui minha pergunta, olha só. Certo? Vou vir um pouco para cá, vou diminuir um pouquinho o zoom, tá? Só um pouquinho. Então, aqui, eu recomecei a outra função C, porque no valor se falso eu não tenho o que colocar, né? Então, ó, tanto a turma 1 como a turma 2 pode aproveitar essa parte, tá? Eu não sei o que responder, porque tem duas possibilidades. Então, agora eu vou recomeçar o meu C. Qual que é o teste lógico que eu tenho que fazer? Qual que é a pergunta? Vamos lá. A próxima pergunta é aqui, ó. Se a nota do cara é maior ou igual a 4. Então, assim, fiz a minha primeira pergunta aqui, agora eu vou para a minha segunda pergunta aqui, certo? Se a nota do cara é maior ou igual a 4. Se for maior ou igual a 4, é para ele escrever recuperação. Recuperação. Se não for, isso quer dizer, não entrou aqui, não é maior ou igual a 7. Não é maior ou igual a 4, certo? Fez a segunda pergunta aqui, ó. Não é maior ou igual a 4. Então, não entrou aqui no verdadeiro. Aí é a última possibilidade, que é o reprovado. Certo? Vocês entenderam como que funcionou? Então, agora eu vou transformar isso aqui num C encadeado aqui de cima pra gente escrever. Vamos lá. Então, já comecei aqui com C, vou começar do zero pra ficar bem facinho, tá? Então, igual se a nota desse cara for maior, na verdade é uma moça, maior ou igual a 7. Primeira pergunta tá feita. Qual que é a primeira possibilidade de resposta se isso for verdade? Aprovado. Fechei aspas. Ponto e vírgula, vou agora para o meu se falso. Só que lembra que o meu se falso não é reprovado e nem recuperação. Eu tenho que fazer uma nova pergunta para ele. Então, para ficar um pouco mais fácil, vamos dar aqui um Alt Enter do teclado. Serve apenas nesse caso para a gente dar um Enter e ficar mais fácil de enxergar o que a gente está fazendo. Se eu escrever uma função C muito longa, ele vai ficar difícil de entender. Então, eu dou esses Enters no meio só para poder enxergar, tá? Não muda nada na fórmula. E se você não quiser, não precisa usar também, tá? É ficar mais fácil para mim também conseguir mostrar para vocês. Então, vamos lá de novo. C7 maior ou igual a C3 é maior ou igual a 7, se a nota do cara é maior ou igual a 7, ó, boquinha pra cá, tô perguntando se ela é maior do que esse cara aqui. Escreva aprovado. Se não, abra um novo C. Abra parênteses, certo? Veja que ele recomeçou aqui a pergunta, tá vendo? Olha só, tá me pedindo um novo teste lógico. E eu vou fazer o novo teste lógico que ele tá pedindo. Quer saber se essa nota, novamente eu clico ali na nota para eu nem precisar verificar qual que é o endereço, maior ou igual a 4, certo? A nota tem que ser maior que 4 ou igual a 4 para ele conseguir entrar na recuperação. Ponto e vírgula. Agora escreva aqui recuperação. Poderia ser um número, poderia ser um cálculo, poderia ser qualquer coisa, tanto no se falso quanto no se verdadeiro, até na pergunta, tá? Esse é só um exemplo mais simples para a gente conseguir entender a lógica do se encadeado. Cliquei aqui no ponto e vírgula, isso quer dizer, agora eu vou dar para ele qual que é o valor se falso. O valor se falso, isso quer dizer, se não for maior ou igual a 7, ele vai fazer essa pergunta. Aí agora, se não for maior ou igual a 4, ele vai escrever reprovado, certo? Vou dar um Alt Enter aqui, só para a gente enxergar. Então, aqui, minha primeira pergunta, minha primeira resposta. Se não for verdadeiro, ele faz outra pergunta. E nesse caso, clico no Enter, eita,
Tem que sempre prestar atenção que como eu abri, olha, eu abri aqui uma função C. E aqui eu abri outra. E quantas eu tô fechando? Olha só. Tô fechando um só, né? Então, eu tenho que fechar mais uma vez, certo? Clico no Enter. Olha só, esses dois caras estão de recuperação. Agora, eu vou colocar a nota aqui, 3,9. Reprovado, certo? 3, reprovado. Vamos aprovar o Lucas também. 3, reprovado, certo? Então, eu tenho aqui os 3 casos. O aprovado foi o único que eu escrevi grandão, por isso que ficou assim, tá?